Graça e paz, irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos a esse lugar que é do Senhor, é consagrado a Ele e é dele. Amém. Graças a Deus por essa igreja abençoada nessa cidade. Fico muito grata a Deus, porque nessa noite você, como filho de Deus, abriu o seu coração e se dispôs a estar nesse lugar para louvar ao Senhor. Uma das grandes finalidades, irmãos, pelas quais nós saímos dos nossos lares para estarmos nesse lugar, é porque o Senhor encontrou verdadeiros adoradores sobre a terra. Amém? Cadê os adoradores do Senhor? E a Bíblia diz, é aqueles que adoram. Não adoram de qualquer jeito, mas adoram em espírito e adoram em verdade. Amém? E nessa noite, meus irmãos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E uma das coisas que veio ao meu coração para compartilhar com os cristãos, conosco, com os filhos de Deus, com aqueles que já estão salvos, que já são salvos em Cristo Jesus, é para que você fique familiarizado com as evidências da salvação. Quem é que é salvo em Cristo Jesus? Olha, irmãos, não tem coisa mais linda. O Senhor está nesse lugar e contemplando a certeza da salvação que existe na vida dos seus filhos. Irmãos, nós precisamos ter e vivermos convictos com essa certeza de que nós verdadeiramente somos salvos. Em quem? Em Cristo. Nele nós somos salvos. E os salvos em Cristo Jesus, se é que existe alguém nessa noite que não tem certeza de salvação, alguém que sempre se questiona e tem uma interrogação em mente do porquê que os crentes dizem que são salvos. Como assim? É tão fácil ser salvo? Nessa noite você vai entender que dizer que é salvo e termos a certeza de salvação, irmãos, isso não é difícil. Amém. Eu não acho difícil, porque isso envolve um poder extraordinário. E nessa noite, por causa da sua presença, por você estar aqui, por causa da presença da igreja, do Espírito Santo, da presença de Deus nesse lugar, eu sei que desde o começo, desde o momento que você entrou por aquela porta, algumas pessoas se arrepiaram, algumas pessoas se emocionaram na hora dos louvores para o Senhor. Algumas pessoas fizeram orações intensas sobre suas necessidades pelas quais você tem colocado diante de Deus. E outras pessoas começaram a se ver em lugares bonitos, outras pessoas começaram a se ver com uma vida diferente, outros tiveram uma percepção de uma leveza. Eles tiveram uma percepção de uma atmosfera muito leve, muito fresca, muito agradável nesse lugar. E o que promove essa percepção são evidências muito claras de que existe algo poderoso em manifestação neste lugar, por causa do poder de Deus, por causa do poder salvador de Jesus Cristo e por causa da sua palavra. Existe um poder em manifestação que ele está sempre aberto, que ele está sempre disponível para aqueles que querem ser salvos. Então, você que veio aqui nessa noite, que não tem certeza de salvação, e para aqueles que já têm certeza de salvação, você pode dizer glória a Deus? Eita, glória! Uma das coisas, irmãos, que evidenciam a vida dos salvos, a vida daqueles que creem na salvação, e para que as outras pessoas, aqueles que ainda têm dúvida nesse aspecto, eles consigam olhar para aquele que tem certeza. E como que as pessoas irão olhar para os cristãos, para aquele que confessa a salvação, para aquele que tem certeza de salvação? Quais são as evidências que ficarão claras para que outras pessoas olhem e digam, realmente, essa pessoa, ela é salva mesmo, ela crê na salvação. Porque muitas pessoas, elas acham que as evidências de salvação, elas estão fundamentadas nas boas obras. Então, muitas pessoas, irmãos, elas vivem enganadas. Elas vivem um engano, por quê? E é importante que isso seja esclarecido, inclusive para os cristãos que não têm um conhecimento mais profundo sobre esse aspecto,
de que existem coisas, irmãos, que nós fazemos não porque estamos fazendo para ser, mas nós estamos fazendo porque já somos. Então, eu li um exemplo de um irmão, no livro Amor, Caminho para a Vitória. E esse irmão, ele disse que, certa vez, ele sofreu um acidente. E ele, sentado numa cadeira de roda na sala da sua casa, e ele tinha uma menina pequenininha, e ela ficava o tempo todo indo para o muro e voltava, ela brincando, e ela voltava e perguntando ao pai dela como ele estava. E ela fez isso, voltou, e um outro momento ela voltou e perguntou: pai, o senhor já tem certeza de salvação? O senhor já confessou a Cristo como Salvador? E isso fez ele refletir sobre algo importante, que ele já estava há 49 anos em uma igreja, ele congregava, ele andava com os cristãos, ele era fiel a Deus. No entanto, ele nunca tinha tido, de fato, feito a confissão de aceitar a Cristo, de confessar Jesus como Senhor e Salvador. E quantas pessoas frequentam a igreja, estão entre nós, se parece conosco, fala como nós, se veste como nós, canta como nós. Mas sobre esse assunto tão fundamental e tão importante, tão singular na vida dos cristãos, tem um conhecimento muito raso. Então, algumas pessoas, elas acham que elas são salvas. Por quê? Ser um bom pai. Então, como eu sou um bom pai, isso já é o suficiente para que eu seja salvo. Ser um bom marido, isso aí já é o suficiente. Servir a outras pessoas, tá bom, já é o suficiente. Usar os seus talentos para fornecer um serviço necessário, a fim de promover o reino de Deus, estar no nosso meio, servindo ao Senhor, de repente isso pode estar na mente de algumas pessoas como algo suficiente para ser salvo e achar que isso pode salvar a sua vida. Liberar os dons do Espírito através da sua vida, testemunhar a outros, ser dizimista, ser ofertante fiel e assim por diante. Então, algumas pessoas, elas acham, não, se eu sou uma pessoa que eu pratico todas essas boas obras, então, automaticamente, isso aí eu não tenho dúvida da minha salvação. Eu quero fazer uma observação importante a todos os salvos em Cristo Jesus, que você não, nessa noite, não questione sua salvação. Você só fique a par do que, de fato, a salvação, ela é, como nós a recebemos. E a palavra de Deus também diz em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, que a salvação, irmãos, é pela graça. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz, porque pela graça de Deus, nós somos salvos. Irmãos, e você que está lendo o versículo, nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Então, muitas pessoas, irmãos, na história, quando você dá uma olhada na história, lá atrás, onde os historiadores, eles escrevem que muitos morreram achando que estava salvo por causa das obras, por causa daquilo que eles estavam fazendo. Sabe que certa vez eu conheci uma determinada pessoa, e essa pessoa ela estava muito triste, porque ela perdeu alguém que ela amava muito, e essa pessoa era uma pessoa muito boa. E um dos questionamentos que ela teve foi, será que ele vai para o céu? Porque ele era uma pessoa muito boa. Mas, irmãos, por mais que sejamos generosos, e sejamos bons amigos, bons irmãos, contribuintes, essa é uma das evidências, irmãos, que as boas obras nós praticamos porque nós temos hoje a natureza de Deus.
Nós nascemos de novo em Cristo Jesus e nós temos a sua natureza e por essa razão, irmãos, acontece algo que é poderoso e transformador na vida do cristão. Muitas vezes você se depara com pessoas que antes você a conhecia e ela tinha um comportamento. E hoje, você, quando encontra essa pessoa, você nem acredita o quanto que essa pessoa mudou. Eu me lembro, irmãos, que lá em 1900 e lá vai para trás um pouquinho, quando eu aceitei Jesus, uma das coisas que era muito rápido na vida das pessoas quando nós nos convertíamos era mudar logo as vestes. Era de imediato. Mas às vezes, irmãos, nós mudávamos as vestes, mas existiam coisas por dentro que demoravam a mudar, que levavam um determinado tempo. E as evidências da salvação, elas iam surgindo aos poucos. E que essas evidências, irmãos, da salvação, você entenda que por mais que alguém seja bom, por mais que alguém seja generoso, por mais que alguém seja um bom pai, uma boa mãe, por mais que essa pessoa seja um excelente patrão, sabe, por mais que ele seja um ótimo líder, enfim, todas as qualidades que você possa imaginar, por mais que essa pessoa tenha anos de igreja, mas, irmãos, o que salva é a fé. A palavra de Deus nos diz, lá em Romanos, capítulo 10, aqui está um versículo como base, para você que ainda não viu esse versículo, você vai vê-lo hoje. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Aqui existe uma base poderosa sobre a forma como nós podemos entender claramente o que fazer para sermos salvos. Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás... Verso 10, por favor. Aí diz, pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca, com o coração, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, irmãos, por mais que a pessoa seja uma pessoa muito boa, essa atitude aqui que nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10, ela precisa acontecer na vida de todo indivíduo. Por quê? Porque sermos bons, por melhor que seja, nunca será o suficiente para sermos salvos. Nós precisamos confessar Jesus mediante a fé. E o versículo de Efésios diz, porque isso não vem de vós. Irmãos, a salvação não é na nossa capacidade. Foi Deus que nos deu. Nós não merecíamos, é um dom de Deus. E nós recebemos esse grandioso presente da parte do Senhor, irmãos, de graça. Foi pago um alto preço para que nós hoje pudéssemos crer, sim, confessarmos e declararmos a salvação e pregarmos a salvação. Amém, meus irmãos? Aleluias! Então, todas as boas obras, irmãos, tudo aquilo que você faz de bom, eu sei que nós também não devemos menosprezar o que pessoas que não são crentes fazem, de forma nenhuma. Porque existem pessoas que não estão na igreja e são pessoas espetaculares. É ou não é, irmãos? Pessoas gentis, são pessoas amorosas, são pessoas que perdoam com muita facilidade. Isso é um fato. Tem um fruto, porém, se não confessar a Cristo como Senhor e Salvador, infelizmente, ele precisa ter essa atitude. Irmãos, embora sejam boas obras em si, se existe por trás das boas obras uma motivação errada, você pode tornar essas boas obras em obras mortas. Por outro lado, se você está fazendo essas coisas porque você recebeu a salvação,
e sua nova natureza quer fazer boas obras para abençoar outros, isso é totalmente diferente. As boas obras, elas são o fruto abençoado de uma vida salva, como já vimos agora há pouco. Então, nós não fazemos as boas obras para sermos salvos. Você pode repetir comigo, por favor? Eu não faço as boas obras para ser salvo, mas eu faço as boas obras porque eu sou salvo. Aleluia! Então aqui está uma das evidências das pessoas olharem para os cristãos que creem, que confessam a salvação e entender por que nós estamos declarando que somos salvos. Uma outra coisa, irmãos, que deixa claro que é uma evidência muito poderosa na vida dos cristãos, e que isso aqui é uma das coisas que os cristãos precisam ter muito cuidado, para que você não viva uma vida de engano, para que você não viva a sua vida cristã achando que está tudo bem. Viver, nós acabamos de orar agora há pouco, o Salmo 91, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda como os ímpios andam, como as pessoas que não obedecem a Cristo, que não andam do mesmo jeito. E uma da outra evidência que eu quero trazer em destaque nessa noite, a evidência da salvação, da vida daquele que é salvo, irmãos. Eu quero começar lendo um versículo para vocês, se encontra no livro de 1 João, capítulo 3, verso 14. 1 João, verso 3, capítulo 3, versículo 14 diz: nós sabemos que passamos da morte, aqui não está falando da morte física, mas da morte espiritual, para a vida. Nós passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Quem não ama ao seu irmão, aqui não está se tratando somente dos irmãos da igreja, mas ao próximo, às pessoas aqui e lá fora. Quem não ama ao seu irmão, ele permanece na morte. Como eu falei no início, está na igreja, se parecer como crente, andar como crente, falar como crente. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela tem algumas coisas que nós precisamos colocar nas nossas vidas. E imagine a nossa vida, tudo que diz respeito às mudanças que precisam acontecer na nossa vida, como uma engrenagem. E essa engrenagem, ela é movida por um amor muito poderoso, que transformou poderosamente as nossas vidas e que nos salvou. E que nós não somos mais como éramos. Nós amamos a Deus, recebemos a Cristo, a vida de Deus passou a habitar em nós. E a Bíblia diz, e hoje nós amamos os nossos irmãos. Aí diz, por quê? Quem não ama ao seu irmão, aquele que não ama ao seu irmão, ele permanece na morte. Então aqui existe uma evidência muito clara, que se nós cristãos confessamos que somos salvos, quem é salvo aqui? Glória a Deus. E temos a certeza da salvação. Uma das evidências que as pessoas precisam encontrar na vida daqueles que creem que são salvos em Cristo Jesus é andarmos em amor. Porque a palavra diz que se de fato nós passamos da morte para a vida, essa será uma prática ativa pelo amor nas nossas vidas.
1 João, capítulo 4, verso 20. Irmãos, fique atento a essa palavra, porque você vai sair daqui nessa noite muito convicto da sua vida. Em Cristo, salva, crendo nessa salvação poderosa, mais ainda. Amém, irmãos? 1 João, capítulo 4, verso 20, a Bíblia diz, se alguém disser, quem é que ama a Deus? Você pode dizer, eu amo a Deus. Diga com mais alegria, eu. Aleluia. Essa é uma evidência na vida dos cristãos. Aí segue dizendo, se alguém disser, eu amo a Deus, porém, odiar seu irmão, ele é o que, irmãos? Porquanto, quem não ama seu irmão a quem vê, ele não pode amar a Deus a quem não vê. Esse versículo ele deixa uma evidência muito clara e que fica muito fácil perceber a vida daquele que é nascido de novo e que é salvo em Cristo Jesus pela fé. Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou. Nós fomos libertos. Colossenses 1,13 diz ele nos libertou de um império, irmãos, no qual nós vivíamos antes fazendo as coisas do jeito que nós queríamos. Então, se nós quiséssemos odiar alguém, ok. Se nós quiséssemos viver a vida sempre nos comportando de forma desagradável, aquilo ali não tinha quase que importância nenhuma. Você só se tornava uma pessoa indesejável, não muito querida, com poucos amigos, mas para você estava tudo bem. Não é? Porém, quando nós viemos para Cristo, a Bíblia nos chama de luzeiros. O nosso espírito recebeu poder, recebeu vida. O nosso espírito recebeu fruto. E nesse fruto poderoso, existem 9 adjetivos. E esses adjetivos, eles funcionarão, como eu falei agora há pouco, como uma poderosa engrenagem, ativando as nossas vidas, para que essas evidências, elas frutifiquem, elas venham aflorar todos os dias nas nossas vidas, para que nada e nem ninguém mude essa convicção que nós temos. Então houve essa libertação. O Senhor nos trouxe, nos tirou de um império de trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Segundo aos Coríntios 5, verso 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo? Ok. Então, se alguém está em Cristo, nova, essa pessoa agora é nova. Ela não andará mais odiando as pessoas. Porque a sua natureza, ela foi transformada. E houve uma troca. Sabe que na rádio ontem, irmãos, nós falamos sobre as obras da natureza carnal, da natureza humana, as más obras. Hoje eu pude contextualizar um pouco sobre as boas obras. E é exatamente das más obras, irmãos, que nós fomos resgatados. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aí diz, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é uma nova criação. Você pode dizer, eu sou uma nova criação. Se imagine agora, diante de situações que você vivencia, que elas são desafiadoras para você. E pense o que a Bíblia está dizendo, reflita sobre o que a palavra está dizendo para você. Que você não é mais o mesmo.
houve uma salvação, houve um resgate, houve uma mudança. Fomos transportados daquilo que era antes para estarmos em Cristo. Fomos inseridos em um reino muito poderoso. E o versículo segue dizendo: as coisas antigas ficou. Irmãos, a Bíblia diz: aquele que está em Cristo verdadeiramente é livre. Livres. A palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, verso 5. Eu amo esse versículo, como ele toca profundamente o meu coração. Como eu me sinto presenteada. Um presente que não tem preço, por saber o que Deus fez por nós, por mim. Romanos capítulo 5, verso 5 diz que o amor de Deus, ele foi derramado aonde, irmãos? O amor de quem? Vamos dizer mais alto, o amor de? Ele foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ou dado. Quem aqui tem certeza que o Espírito de Deus habita no seu espírito? Ok. Irmãos, a Bíblia está dizendo que o amor não foi qualquer amor. Não foi o amor eros, o amor de marido e mulher. Um amor que se você fizer eu faço, se você não fizer eu faço, eu não faço. Se você me der eu dou, se você não me der eu também não dou. Não se trata desse amor. Também não se trata do amor filéu, amor entre irmãos. Porque você pode estar aqui bem, o seu irmão ser seu melhor amigo, e amanhã deixar de ser seu melhor amigo do nada. E você ficar nem sem entender o que foi. Que é um amor sem sustento, sem fundamento, sem força. Vocês concordam? Esse amor, irmãos, que foi derramado nos nossos corações daqueles que são salvos, que têm certeza da salvação em Cristo Jesus. Esse amor é aquele amor que faz com que um casamento dure a vida inteira. Porque quando você fundamenta o seu relacionamento conjugal sobre esse amor que foi derramado nos nossos corações, você entende, irmãos, que ele vai sustentar e vai lhe dar força e capacidade para passar as dificuldades. Esse amor te dará capacidade, irmãos, para perdoar ofensas, coisas que você não gostaria de ter ouvido. Mas entenda, uma das coisas que eu quero que fique completamente atrelado sobre todas essas palavras que Deus está trazendo aos nossos corações nessa noite, é que existe uma engrenagem muito poderosa que faz com que o poder da salvação, ela gire poderosamente, fazendo com que todas as coisas se estabilizem. E nós venhamos viver uma vida segura, confiantes, abençoados, sem desespero, porque é algo muito maior, irmãos, cuida de nós, nos sustenta e nos capacita a perdoarmos, a acreditar que não é o fim, mas que sempre existe uma nova oportunidade. Mas é esse amor que está escrito em Romanos 5:5, que é o amor ágape. Então nunca tente, porque senão você não vai conseguir, você não será bem-sucedido, perdoar na sua própria capacidade.
Porque existirão mágoas que somente esse amor vai dissolver. Vai desfazer. Sabe, irmãos, o perdão, ele é uma decisão. Você decide não querer mais aquilo. Você decide liberar aquilo que estava te fazendo muito mal. Amém, meus irmãos? Nós decidimos. Mas existe um amor que foi derramado nos nossos corações. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então, Ele habita em nós. Amém, irmãos? E por causa da sua presença sublime, sobrenatural, Ele diz, vocês são capazes. Vocês são capazes de dar a volta por cima. De resolverem questões que humanamente falando. Sabe, irmãos, entenda o poder que existe nesse amor. Que Deus nos presenteou através do poder da salvação. Uma mãe olhar para alguém que assassinou a sua filha e dizer de todo o seu coração, eu perdoo você. Vocês que são mãezinhas, talvez nesse momento houve algo no seu coração que fechou. Mas não é você. É algo muito maior. Você precisa celebrar o que Deus está dizendo para você. Não é você, é algo maior. É algo muito maior que nós. É algo superior, é algo além da capacidade humana. É algo que não está no nosso controle. Mas se decidirmos, Ele se manifesta com poder e glória e faz milagre acontecer. Quantas pessoas decidiram morrer sem liberar a vida de alguém? Essa pessoa achou que por fazer isso, estava se vingando, estava dando troco. Sabe, irmãos, ninguém, eu acho que eu já devo ter falado isso aqui, mas aonde Deus lança a semente novamente, é porque a terra está precisando da semente. Se Deus está dizendo coisas para nós que já ouvimos, a terra ainda está precisando dessa semente. Ela pode ter caído e veio um pássaro. Ela pode ter caído e ficou ali entre os problemas, sufocou e morreu. Ela pode ter caído na terra, você saiu por aquela porta e se esqueceu. Por isso que muitas vezes você vai chegar, você vai estar diante da poderosa palavra de Deus e você vai ouvir coisas que você já ouviu antes. Porque o pregador não sabe pregar, porque o pregador só prega a mesma coisa. Não. Porque hoje eu ia pregar outra coisa. Mas porque a terra precisa que a semente seja lançada de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Sabia que muitas vezes, se você não se realinhar como salvo, você vai vir aqui 20 vezes. E Deus vai usar os pregadores para falar a mesma coisa. Nessa noite, Deus está dizendo, deixe que a sua terra receba a semente e frutifique. E faça as coisas acontecerem, irmão. Jesus está voltando.
nós precisamos desfrutar. Sabe, irmãos, nós temos uma vida no futuro extraordinária. Os céus nos aguarda. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Mas existem promessas aqui, agora, para vivermos o céu, aqui, agora. Aleluia! Aqui, agora, irmãos, na terra, nesses dias, o poder da salvação, a provisão, a segurança, tudo que a salvação trouxe para as nossas vidas, ela disse: viva intensamente e desfrute. Irmãos, não existe ser humano nessa terra, grave isso no seu coração, que seja digno da perca, da sua, da minha, da nossa salvação. Quando você decide olhar para alguém e não perdoar, você está dignificando aquela pessoa como uma pessoa digna que você perca a salvação por causa dela. Não existe ser humano nenhum. Aleluia! Aleluia! Sobre a face da terra, digno que Jesus volte e você fique, tenha que passar por momentos difíceis, dificílimos, nem queira imaginar o que acontecerá com aqueles que ficarão. Eu sei que o Espírito de Deus está passeando neste lugar, tocando em corações que chegaram nesse lugar como pedra. Deixe que esse amor toque profundamente o seu coração. Gálatas capítulo 5, verso 22. A Bíblia diz, irmãos, que nós recebemos, através do poder da salvação, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, irmãos, que faz com que você tenha a vida que você sempre sonhou. Aleluia! Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus! Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é o chefe, que vem em primeiro lugar, está ele é o condutor de tudo que nós vamos ver agora, de todos esses adjetivos. Então o amor, ele conduz a, mais alto, vamos lá, tem mais, 23, por favor. E irmãos, todos esses adjetivos, eles têm o mesmo DNA. Eles andam juntos, eles se parecem. E eles concordam entre si. Então, evidência daqueles que são salvos pela fé. A palavra de Deus diz em Gálatas 5:6 que a fé, irmãos, para remover montanhas. Se faltar amor, nada acontece. Quem aqui nessa noite precisa perdoar? A fé, ela vai operar na sua vida. A fé, ela tem o poder de remover qualquer coisa que aos seus olhos pareçam impossíveis. Mas quem aqui nessa noite veio a este lugar decidido a viver uma vida de alegria em amor, a viver uma vida de paciência em amor,
a viver uma vida de bondade, de fidelidade, mansidão, domínio próprio, de retidão em amor. Se você tem uma fé poderosa, ative nessa noite liberando perdão àquele que te ofendeu. Sabe, irmãos, lembre-se do que você ouviu agora há pouco. Ninguém é digno o suficiente ao ponto de você perder a sua salvação por não querer perdoar. Ninguém, irmãos. E isso vai te deixar mais leve. Vai te tornar mais feliz. A palavra de Deus diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Aleluia! Você ficou triste, irmãos, com o que você está ouvindo? Ei, irmãos, essa palavra, ela tem o poder de abrir portas. Ela tem o poder de que milagres aconteçam. Ela tem o poder de fazer alguém muito mais abençoado do que você jamais imaginou em toda a sua vida. 1 Coríntios, capítulo 13. A Bíblia diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, que amor é esse, como diz a música? Esse amor não é comum. Se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa e como o sino que retine. Mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, quem aqui tem fé? Escuta o que Deus está nos dizendo nessa noite. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Você está vendo a importância da evidência do amor como salvos nas nossas vidas? A Bíblia diz, olha, ainda que você tenha poder de transportar montes, ainda que você seja um homem muito bem sucedido, uma mulher muito bem sucedida, se não tiver amor, a Bíblia diz, não adianta. E ainda que distribua, olha aqui onde entram as boas obras. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Aleluia. Aleluia. A Bíblia também segue dizendo, irmãos, no último capítulo. Antes disso, eu quero ler um texto da palavra de Deus que Jesus, ele deixou para nós, Mateus capítulo 5, a partir do verso 43.
Mateus 5, a partir do versículo 43. Oh, aleluias. Glória a Deus. Deus é maravilhoso e bom. Mateus, capítulo 5, verso 43 diz: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Evidências de salvação. Você pode dizer evidência de salvação. Essas são uma das grandes evidências de um salvo. É aquele que ora pelo que persegue você, pelo que te odeia. Se as pessoas ouvirem, vai dizer, é diferente. Tem uma evidência ali que eu não tenho muita familiaridade. E Jesus continua dizendo: orem pelos que perseguem vocês. Verso 45. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque se Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos, porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa vocês terão? Aí o Senhor diz: os publicanos não fazem também o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. João 13:35 diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. São as evidências. É assim que nós seremos conhecidos. O amor nos tornará conhecidos. Se as pessoas lá fora, irmãos, nos veem nos arranhando aqui dentro, andando desunidos, como a evidência da salvação vai se sobressair? Como as pessoas desejarão a mesma salvação que nós temos? Mas Jesus diz, assim como Ele disse para os discípulos, Ele também deixou para nós: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Seremos conhecidos por causa do amor. Amém, irmãos? Por causa do amor, irmãos, nós seremos conhecidos. Eu quero nessa noite chamar aqui à frente alguém que esses dias não passou por um momento fácil, mas que no dia seguinte, meu esposo recebeu uma ligação de uma excelente notícia, de que ela decidiu a receber a salvação, a receber a Cristo. E o que é mais glorioso, foi em um momento no qual muitos culpam Deus, ela reconheceu, diante da dor, diante da perca, a grandeza daquele que é, daquele que era, que é e que há de vir. Eu quero chamar Isa e a sua mãe. Isa está aqui? Chega aqui, por favor. Eu quero que você dê uma salva de palmas para a mãe de Isa. Ela confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia! Linda! Essa é a melhor decisão da sua vida. Isa com certeza está nas nuvens, né, minha linda? Vem mais! Glória a Deus! Mais alguém nessa noite gostaria de fazer o mesmo?
de confessar a Cristo como Senhor e Salvador diante de Deus e dos homens. Mas alguém quer que esse momento seja contemplado por Deus? A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, Deus se alegra com uma atitude como essa. Porque... Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então ela já fez a sua confissão. Isa já orou por ela, né? Isso, Marcos foi lá também, o pastor Marcos. Então nós vamos só amar a vida dela com uma oração de gratidão por saber que nós hoje temos uma pessoa linda, nova, fazendo parte da nossa família. Você pode dizer, a nossa família está crescendo. Tem mais alguém? Alguém que nessa noite veio decidido. Alguém que entende que precisa tomar uma atitude de fé. Se você decidir, nós vamos orar. No momento da oração você pode vir. No final você pode nos procurar. Erga suas mãos para cá. Pai, obrigado para a vida dessa preciosa. Que foi um momento tão lindo, tão precioso. Que ela reconheceu a grandeza, a bondade, a generosidade do Senhor. E o seu amor tocou profundamente o seu coração. A sua vida nunca mais será a mesma. Oh, glória! Viverá dias lindos. Grandes colheitas, Senhor, nós declaramos sobre a vida dela. Oh, aleluia! Uma alegria inexplicável. Uma alegria inexplicável transbordando no seu coração. Que dias de celebração aconteçam na vida dela, Pai. Que dias de festa, de alegria e de gratidão. De reconhecimento pelos grandes feitos do Senhor. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ela nunca mais será a mesma. Aleluia. Algo novo. É um novo tempo, minha linda. De experiências sobrenaturais com o Pai. De orações respondidas. De danças no Espírito, fluindo com uma presença poderosa chamada Espírito Santo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dizer, Deus é bom. Então, minha filha está confessando Jesus, recebendo Ele na sua vida. Fica aqui de frente para que as pessoas... Tu também, moça linda. Oh, meu Deus, chega para cá. Olha, dá uma salva de palmas para essas meninas lindas do Senhor. Sabe que essa é a melhor decisão. Vocês são muito jovens. Mas não existe algo melhor nessa vida do que chamarmos Jesus. Tem gente que Jesus, Ele não é açougueiro. Ele não quer só uma parte. Ele quer tudo. Ele quer tudo. Ele quer tudo porque Ele é abundante. Então Ele não quer só o coração. Ele quer a vida de vocês. Para cuidar. Para te dar um futuro lindo, precioso. Para minha filha viver coisas boas nessa vida. Para você entender que aquilo que parece que não tem mais jeito, Ele diz, tem jeito. Amém. Levante as mãos assim. Feche os olhos e faça uma oração comigo. Vocês, se você quiser também pode orar. Diga junto comigo, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu te confesso diante de Deus
e dos homens. E eu te entrego nessa noite o meu futuro, os meus sonhos. Pode dizer com muita fé. Eu te entrego a minha vida. E confio em ti. E sei que minha vida nunca mais será a mesma. E hoje, junto contigo, diga com alegria: eu celebro esse dia. Eu te recebo com festa no meu coração. Agora diga alto: e nunca mais a minha vida será a mesma. Diga de novo: nunca mais a minha vida será a mesma. Aleluia! Erga suas mãos para cá. Pai, hoje é noite de festa. Nós dançamos e celebramos. O louvor já pode começar a cantar. Vamos dançar, vamos celebrar. Hoje é noite de festa. Hoje pessoas foram salvas. Fique de pé, igreja. Fique de pé e celebre salvação. Salvação neste lugar. Obrigada, Senhor. Graças te damos por essas vidas abençoadas. Nunca mais serão as mesmas. Um novo tempo chegou. Uma nova estação. Abençoamos a vida delas. Cobrimos a vida delas com amor e fé. Um futuro digno. Dignidade, 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 dignidade. Eu profetizo dignidade, dignidade, dignidade em todo